Bom, pessoal, tudo certo? Meu nome é Gilvan e eu vou apresentar sobre o Dataton da FIAP, né, que é o Tech Challenge 5. Todos os códigos que geraram esses insights estão disponibilizados aqui no Dataton, detalhados no notebook. O app também foi disponibilizado em Streamlit, onde você pode interagir com o modelo, introduzindo algumas variáveis e tendo os resultados finais ali a partir do modelo. Bom, qual era o nosso desafio, né? A gente tinha que trabalhar com dados da ONG Passos Mágicos de 2022, 2023 e responder algumas perguntas e gerar um modelo que poderia ser utilizado através de uma aplicação, né? Alguns indicadores que fazem parte do processo é o IDA, IEG, IA, IPS, IPP, IPV, INDE e IAN. Aqui eu quero destacar o IAN que nós removemos no modelo preditivo final para não causar vazamento de dados, porque ele tinha uma autocorrelação com a variável alfa. Bom, quando a gente olha para o perfil de defasagem, a gente queria olhar o percentual de ganho ao longo dos anos, né? A gente viu que a gente teve uma redução de 23,7%, né, de pontos percentuais entre 2022 e 2024, que evidencia que o projeto está dando certo, né? Quando a gente olha também para o desempenho acadêmico, o IDA, a gente viu que entre 2022 e 2024, novamente, a gente teve um ganho de 0,259, o que novamente mostra que o projeto está dando certo. Quando a gente olha para o engajamento e suas correlações, a gente vê que o engajamento é o segundo maior preditor do sucesso dos alunos, né? E a gente pode ver isso a partir da correlação do IEGN com o INDE, né? Que tem uma alta correlação. Aqui a gente mostra outras correlações, mas a gente também pode comparar autoavaliação versus desempenho real, né? E quando a gente olha isso, a gente vê que boa parte dos alunos se superestimam quando fazem sua autoavaliação, onde a gente vê que 80% desses alunos se superestimam, né? Quando a gente olha principalmente a correlação entre essas variáveis, né? A gente também tem os aspectos psicossociais e psicopedagógicos. A gente olha os aspectos psicossociais, a gente vê quando a gente compara os alunos sem risco com risco que a média é bem próxima. Então não tem muita correlação, isso não nos dizem muita coisa, né? É a mesma coisa para os aspectos psicopedagógicos. A gente olha, a gente vê uma baixa correlação, né? Uma correlação fraca também. No ponto de vista de virada e a multidimensionalidade, a gente já vê algumas variáveis que nos indicam a correlação maior com a variável alvo, né? E a gente pode ver isso principalmente quando a gente olha a correlação das variáveis globais, onde o IDA, o IGE e o IPV, que é o ponto de virada, são as variáveis que têm mais relação com a nossa variável alvo. Então, focar nessas variáveis seria uma boa estratégia para ter um bom retorno no nosso modelo. Quando a gente olha a efetividade do programa por fases, a gente vê que, novamente, nós temos uma evolução entre a quartzo, ágata, ametista e topázio e um IDNE médio geral, né, um aumento médio geral de 0,361, né, entre os anos estudados. Quando a gente olha as configurações, né, e o que nós utilizamos no modelo preditivo para avaliar os riscos de defasagem, a gente olhou, né, separou nossa base em 2002 e 2003 para treino e 2024 para teste, né? Nós criamos algumas features de engineers, né, algumas variáveis, e o que eu quero destacar aqui é a IDA versus IDG, que é a nossa sinergia, né, entre o desempenho e engajamento, a queda, né, a deteriorização histórica do INDE e a diferença entre IA e IDE, né, que é aquele viés de percepção que a gente comentou que os alunos normalmente jogam para cima esse valor, né? A gente avaliou alguns modelos e o que teve melhor desempenho foi o XG Boost com a acurácia de 0,939, né, na validação cruzada. E quando a gente plotou, né, nossa base de teste, a gente viu que ele teve um bom desempenho, acertando bastante verdadeiros negativos, também verdadeiros positivos, errando alguns falsos negativos. Isso aqui é um ponto crítico, mas foi sua menor volumetria, e também errando alguns falsos positivos, né? Isso aqui é um ponto de alarme, mas é menos preocupante, né? Porque a gente iria tratar esses casos, né? Então, olhando para onde seria um ponto que nós poderíamos relevar do modelo, né? Esse modelo, né, ele foi exportado e disponibilizado através de uma aplicação Streamlit, onde você pode dar entradas através da sidebar das variáveis que contém no processo e apertar no botão calcular risco, que será um calculado risco e exibido os resultados com dicas e etc. sobre o que pode fazer sobre aquele aluno, né? As conclusões finais do projeto é que o programa Passos Mágicos é bem efetivo, com redução de 23,7%
nos riscos de defasagem, né? Então, o que nós podemos falar durante todo esse processo é que dados bem analisados salvam trajetórias de vida. Espero que a gente possa ajudar a ONG Passos Mágicos. Obrigado, pessoal.